bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou de volta com mais informática para concurso público. Hoje vamos ver aqui 4 assuntos, continuando aí a aula de vírus, né? Vamos ver aqui na aula 2 sobre antivírus, sobre anti-malware, sobre SQL injection e sobre firewall. Vem comigo aqui para a questão número 2, caiu aí para o concurso da Banrisul, Banca CES Gran Rio, e diz assim a questão: existem soluções de hardware e software que buscam minimizar as chances de um ataque a sistemas computacionais ser bem-sucedido. Dentre tais soluções de segurança, há uma que monitora o tráfego de entrada e saída de rede, funcionando como filtro de pacotes, permitindo ou não a sua liberação a partir de um conjunto de regras específicas. Essa solução é o letra A, anti-malware, letra B, dispositivo USB, letra C, firewall, letra D, phishing, letra E, SQL injection. Pessoal, para essa questão, vamos ver alguns conceitos aqui para a gente conseguir responder este assunto aí, pessoal. Primeiramente, vamos ver aqui sobre phishing. Vocês já devem ter se deparado com phishing na sua vida, com certeza você deve ter se deparado. Sabe aquelas mensagens atrativas, aquelas mensagens que vêm no seu e-mail, que fala assim: atualize seus dados, você acaba de ganhar alguma coisa, você acaba de ganhar um carro, e é tudo mentira, sabe? Esse tipo de enganação é o que se configura aí como um cybercrime, né? Conhecido como phishing, né? Que são tentativas aí de fraude, pessoal. Tentativas de fraude para obter informações ilegais, confidenciais aí ao seu respeito, né? E, através desses cadastros, né? Que são enganosos, vocês acabam, a gente, né? Acaba fornecendo aí algum documento confidencial, uma senha, né? Senha de banco, enfim, várias informações aí para que o cybercriminoso obtenha essas informações para benefício próprio, beleza? Então, esses e-mails aí, os cybercriminosos, eles vêm aí para convencer o destinatário, né, que é vantajoso para ela ali se cadastrar para algum tipo de financiamento, né, um financiamento de carro, um financiamento aí de um imóvel, uma enganação, né? E aí a vítima, ela passa os dados, né, a respeito dela, confiando aí que vai se beneficiar de alguma forma. Mas os cybercriminosos já estão com outras intenções mas aí para utilizar os seus dados para benefício próprio. Então, vou colocar aqui que é um tipo de fraude, né? Um tipo de enganação. Enganação aí, né? Através de cadastros, e-mails atrativos, né, pessoal? Opa. Então, a gente já viu, né, pessoal, que não é essa resposta, né? E-mails atrativos aí. O que está dizendo lá, né, na questão, a gente já vê que não é essa resposta, porque aqui já está falando que é uma solução aí, né, de software que busca minimizar as chances de um ataque, né? E o phishing é ao contrário, né? Ele vem para atacar, né? Vem aí para roubar nossas informações. Então a gente já vê que não é o phishing, Beleza? Então vamos lá. Vamos entender agora, pessoal. Vamos entender o que é o SQL injection. Vamos entender este conceito aí, SQL injection. O que vem a ser o SQL injection, pessoal?
O SQL Injection, pessoal, é uma vulnerabilidade, né? É uma vulnerabilidade aí de segurança na web, né? Então, a partir dessa vulnerabilidade aí da segurança na internet, permite aí ataques, né? E esses ataques, pessoal, geralmente o cracker, né? Ele não tem o acesso ali para ele invadir essa web, né? Ele não tem. Geralmente esse ataque ele vem através do servidor web, pessoal. Esses crackers eles invadem, né, o servidor web para realizar essa técnica aí do SQL Injection, né? O cracker ele executa aí um ataque, né, de SQL Injection, como eu falei, no servidor, né? No servidor da aplicação web, né? Geralmente no servidor da aplicação web, ele vem aí excluindo, alterando dados lá da aplicação da web, né, pessoal? Para quê? Para alterar o comportamento, para causar um dano, para pegar alguma informação lá muito importante, pessoal. Então, a aplicação web, ela, o que, que ela faz? Ela faz uma consulta SQL, né? Uma consulta SQL, que é uma consulta em um banco de dados através de um script ali, né? A fim do quê? De receber esses detalhes de informações, como eu falei, informações importantes aí sobre alguma categoria ali que ele precisa receber essas informações dessa categoria, dessa base de dados, para agir de alguma forma, pessoal. Então, por exemplo, vou colocar aqui que esse ataque é ataque, né? Ataque que vem o que? Da aplicação web. A aplicação web, tá? E geralmente o que eles fazem nesse ataque, né? Além de invadir, né? Eles alteram e excluem, né? Exclui o que? Informações lá, né? Exclui o que? Dados. Eles alteram e excluem dados, né? Informações, né? Da aplicação web, né? Do servidor da web. Do servidor da web, tá? E com isso faz o quê? Com que altere o comportamento, né? E causa danos, né? Causa danos aí para a aplicação web mesmo, tá, pessoal? E, pessoal, então eles fazem isso também para quê? Para receber, né? Receber informações também. Para agir, né? Agir de alguma forma, agir de forma maldosa, né? Tá, pessoal? Então, eu acho que vocês já devem ter visto, né? Não sei quem que é da informática aqui, mas geralmente eles fazem um script mesmo, né? Um SQL. Então, eles vão lá e fazem assim, select, né? O comando que eles dão, né? Select asterisco, né? From, tô inventando aqui, from TB underline CPF, vamos supor que eles querem pegar os dados das pessoas, né? Where, né? Where str underline, sei lá, INSS igual aposentados and str, vou pôr aqui str Serasa igual inadimplentes, por exemplo, inadimplentes,
inadimplentes. É um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, para ficar mais claro sobre este assunto. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou selecionando, né? Estou selecionando os todos, né? Asterisco todos, né? Todos os dados desta tabela aqui. E eu estou pondo uma cláusula where aqui, que diz que o campo STR, isso aqui é um campo, tá? É uma coluna lá da minha tabela. STR e INSS igual aposentado, então ele vai filtrar essa tabela, né? Vai filtrar com os dados dos aposentados e com os dados dos inadimplentes. Vai verificar também nessa coluna todos os inadimplentes aposentados. E aí, ele vai obter aí todas as informações, né? Todas as informações dessa tabela CPF. Provavelmente vai vir aqui o número do CPF, né? Vai vir o nome, né? Da pessoa, ou seja. Então, eu vou ter aí uma base de dados aí. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Vou ter aí uma base de dados com todos os nomes, todos os CPFs dessas pessoas físicas, né? E que são aposentados e que são inadimplentes. Com isso, pessoal, o cracker ele tem essas informações em mãos para fazer algo aí que a gente não sabe. Ele vai atacar aí, ele faz esse ataque aí ou para vender, né? Tem muitos crackers que vendem dados. A gente não sabe o objetivo, mas existe esse tipo de ataque. O importante é você saber que existe esse tipo de ataque dentro de uma aplicação web, dentro de um servidor web, e lá ele consegue obter as informações, excluir dados também, né? Alterar dados, ele consegue manipular aí o banco de dados, as tabelas do banco de dados, beleza? Para se obter aí objetivo para algo malicioso, tá, pessoal? Isso aí é um exemplo, mas existem outros, sabe? Eles atacam de forma assim a conseguir uma consulta SQL de forma boolean, né? De forma boolean, que é o ataque aí para eles conseguirem algo verdadeiro ou falso, né? De uma informação de uma base de dados ou o resultado, né, de uma base de dados para verificar se existe ou não existe, se é verdadeiro ou falso aquela informação, eles conseguem também. Existe também aquelas que eles consultam e verificam se a base de dados veio com atraso ou não veio, ou aquela tabela que eles estão consultando veio com atraso temporal ou não. Aí eles conseguem saber se aquela informação realmente existe ou não, né? É outra forma aqui que eles fazem, né? Atraso lá para verificar se existe algo ou não, né? Também tem aí os ataques, né? Que eles realizam aí, os ataques fora da rede, eles conseguem criar aí uma base de dados fora aí, transfere esses dados privados aí para fora de uma rede para ficar analisando também. É uma outra forma aí que eles fazem para atacar, para fazer esse SQL injection, injeção de SQL, tá? Fora da rede. Beleza? Então, existem esse ataque e eu tô vindo aqui trazendo para vocês porque caiu aí na questão, tá, pessoal? Caiu aí na questão, achei interessante você saber o porquê que não é essa resposta, tá? O porquê que não é esta resposta, pessoal. Porque se a gente for voltar aqui, ó, não é, porque aqui é uma solução que ele está pedindo, pessoal, para minimizar as chances de ataque. E o SQL Injection, pessoal, ele é um ataque, pessoal, ele é um ataque, então não é. O phishing é um ataque, o SQL é um ataque, o SQL Injection é um ataque. E vamos para a próxima, que vamos ver agora sobre antivírus, né? Antivírus. E vamos ver sobre anti-malware. Anti-malware. Pessoal, o que vem a ser o antivírus? Todo mundo sabe, né, pessoal? É um programa aí que trabalha aí para evitar
o combate. Ele trabalha para evitar e combater, né? E combater o vírus de computador. Então, ele combate. Vocês viram que o phishing ataca, o SQL injection ataca, o antivírus combate, né? Então, a gente pode aí ficar com alguma dessas alternativas aqui, né? O anti-malware também vem aí para combater, tá? O antivírus, pessoal, ele serve aí como uma vacina, pessoal. Uma vacina é como se fosse aí você tomar uma vacina mesmo lá para que o vírus não se propague, para que o vírus não se espalhe aí no seu corpo. E a gente roda, né, o antivírus como uma vacina para a gente minimizar os riscos contra esse vírus, pessoal. Então, ele é uma vacina aí que deixa seu computador imune, pessoal, imune aos ataques, né? A vacina, ela vem para imunizar aí os ataques dos vírus, pessoal. Então, por isso que é importantíssimo você rodar e atualizar o antivírus. Por quê? Porque o vírus, ele se modifica. Então, você precisa estar aí com o antivírus sempre atualizado, né? Para quê? Para que o antivírus reconheça e consiga combater um novo vírus. Então, como os vírus se atualizam, o antivírus precisa estar atualizado aí para fazer esse combate do novo vírus, pessoal. Então, o software antivírus, ele tem, como que ele age, pessoal? O software antivírus, ele tem aí um banco de dados que possui informações sobre as ameaças encontradas na internet, encontradas aí no mundo virtual. Então, os fabricantes, né, de programas aí que protegem aí nossa máquina, né, que vem aí fabricar antivírus, eles sempre estão pesquisando, sempre estão buscando novos vírus lançados na rede para atualizar esse banco de dados. Então, a gente não pode esquecer que o antivírus, ele trabalha aí com um banco de dados, pessoal, um banco de dados para estar sempre atualizando aí, para estar sempre atualizado aí com novos vírus que vêm sendo lançados aí na internet, tá? Então, através, pessoal, desse catálogo de ameaças, porque é um catálogo de ameaças, né? O antivírus, o que ele faz? O antivírus, ele compara o comportamento, né? Comportamento de um novo arquivo aí que está acessando a sua máquina, o seu computador, né? Com o cadastro que está lá no banco de dados. Então, eles são capazes aí de detectar a presença de invasores na sua máquina quando ele compara com um banco de dados. É assim que o antivírus funciona. Então, ele usa aí, é importante você estar com ele atualizado, né? Atualizado, para que esse banco de dados esteja atualizado, tá, pessoal? Para que a comparação seja eficaz, pessoal. A comparação aí do arquivo aí que está na sua máquina, né, com o registro lá, né, que está no banco de dados, tá? Esse registro, ele compara o arquivo da sua máquina com o registro lá do banco de dados, né? Outra função que o antivírus tem é monitorar, pessoal, monitorar essas atividades suspeitas, né? Aí ele emite aí algum alerta, né, com algum programa, arquivo malicioso que tenta aí alterar alguma configuração aí do seu sistema ou algum outro arquivo que esteja armazenado no computador, tá? Ele tenta alterar a configuração, tenta alterar arquivo. Então, o antivírus está sempre em alerta para tentar verificar se existe alguma atividade suspeita aí, tá? Então, ele age monitorando também. Monitorando, né?
atividades suspeitas. E também o antivírus, ele age aprisionando, pessoal, aprisionando ameaças que ele encontra aí no seu computador, tá? Às vezes, aquele vírus, ele não foi ainda identificado, né, pelo antivírus, ele não foi. Mas se ele vê alguma ameaça, ele aprisiona esse arquivo, ele aprisiona esse programa, né? E ele mantém esse arquivo suspeito, esse programa suspeito em isolamento. Ele isola, né, esse arquivo, esse programa, para que até que o vírus seja detectado, tá? Para que não haja o ataque, né? Então ele previne dessa forma. Então eu vou pôr aqui que ele aprisiona o programa suspeito, tá? Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar aí do anti-malware, pessoal, o anti-malware. O anti-malware, pessoal, ele também vem aí, pessoal. Ele é um software também, né? Um software que ele também combate, pessoal, ele também combate, só que ele combate o malware, ou seja, ele combate um programa aí mal intencionado, tá? Então ele vem para combater o que? Programa mal intencionado. Beleza, pessoal? Intencionado. Intencionado é com C, né? Então, esse tipo aí, pessoal, de solução, pessoal, ele visa aí identificar ações e arquivos, né? Ações dos arquivos maliciosos aí. Então, o que ele faz? Quando ele detecta e identifica uma ação maliciosa, né, desse arquivo, desse programa, ele bloqueia. Então, ele bloqueia antes que esse programa ataque, antes que esse programa cause danos aí ao seu computador, tá? Então, ele age aí bloqueando os ataques, bloqueando ataques dos programas, tá? Dos programas mal intencionados, como eu falei aqui. Beleza, pessoal? Então, pessoal, ele vem aí para bloquear, né? E esses softwares, pessoal, eles também analisam, né? Analisam o arquivo, eles analisam o arquivo, o código, né? O plugin, eles vêm analisando para investigar se há perigo, né? Então ele vem aí para para reportar aí para você o resultado daquela análise, né, pessoal? E com isso ele vem paralisando a execução desse programa caso ele veja que este programa está mal intencionado, tá? Então ele trabalha aí com o programa mal intencionado, ele faz o que? A análise, né? A análise, né, pessoal? Ele faz a análise para investigar, né, pessoal? Investigar, para assim ele tomar essa decisão de bloquear, de paralisar o programa, tá, pessoal? Então, como que o anti-malware ele age? Como que ele funciona, pessoal? Ele processa aí uma amostra de um arquivo, né? Ele processa uma amostra de um arquivo para determinar a característica daquele arquivo, né? Se aquele arquivo é criptografado, se não é, ele verifica várias características daquele arquivo para então assim determinar como que esse arquivo vai ser analisado, tá? Então ele faz aí
ele processa, né? Processa uma amostra, tá? E daí, pessoal, essa amostra, ela estando pronta aí, a ferramenta ela utiliza aí vários filtros de detecção, né? Vários filtros de detecção para verificar aí se é uma ameaça ou não. Então, ele verifica aí, processa a amostra, usa filtros aí, né, de detecção, tá? Para fazer essa análise, para investigar, para ver se o programa é mal intencionado, para assim ele paralisar o programa, bloquear esses ataques, tá? Então o anti-malware ele consegue aí monitorar, né? Ele consegue monitorar abrindo o arquivo e ele para que o arquivo seja monitorado, ele abre o arquivo, monitora esse arquivo e tudo ele pode fazer isso num ambiente restrito, tá? Então, se tiver algum vírus lá, ele está num ambiente separado ali para estar analisando, tá? Esse programa, beleza? Mas existem aí vários tipos de detecção de malware. Só que nós não vamos entrar neste momento aqui, né, nesse assunto, para não confundir, tá? Porque a questão ela não pede também para que a gente entre profundamente aí, né, nos tipos de anti-malware, como que ele age nessa detecção, tá? Então a gente não vai entrar nisso agora, beleza? E aí nós vamos falar aí, pessoal. Então aqui, o que a gente pode entender é que realmente aí o antivírus, o anti-malware, ele combate aí, né? Ele vem com essa proposta aí de combater o vírus, um combater o vírus, outro combater aí programas mal intencionados, né, pessoal? Mas a questão, ela, na primeira parte, a questão, ela fala sobre isso, né? Só que na segunda ela já coloca algumas coisas a mais e que a gente precisa tomar cuidado, tá, pessoal? Porque aqui existem soluções de hardware e software que buscam minimizar a chance de um ataque a sistemas computacionais ser bem-sucedidos. Exato, pessoal. Se fosse até aqui, o anti-malware seria uma dessas soluções, sim. Só que aqui está falando, dentre tais soluções de segurança, há uma que monitora o tráfego de entrada e saída, funcionando como filtro de pacotes, permitindo ou não sua liberação a partir de um conjunto de regras específicas. Essa solução é o... Então, o anti-malware, a gente viu que até aqui, beleza, pessoal, tá? Vamos ficar aí atentos se vai ser o anti-malware. Vamos ver. O dispositivo USB, a gente já sabe que não é, né? Porque ele é um dispositivo aí externo, né? Que serve para armazenar dados, enfim. Então, não é o dispositivo USB. Então, a gente vai ficar entre anti-malware e firewall. Então, vamos lá verificar este conceito de firewall. Vou apagar aqui, pessoal. Dá um print aí, que eu já estou apagando. Vamos lá. Firewall. Nós vamos falar aí de firewall. Ok? O firewall, pessoal, ele é um sistema aí, né? Que tem como objetivo aí evitar o acesso evitar o acesso não autorizado de uma rede, pessoal. Então, se aquele determinado site, se aquele determinado e-mail não é bem-vindo, não é autorizado dentro da sua rede privada, ele não vai deixar que o usuário tenha acesso, tá? Então, ele filtra aí a informação aí que vem através da internet. Tudo que vem da internet para a sua rede privada, ele vai filtrar, ele vai verificar. Isso pode, isso não pode, isso pode entrar, isso não pode entrar. Então, ele trabalha aí, o firewall, ele trabalha aí como uma parede de fogo, tanto é que o wall é parede, fire é fogo. Então, ele bloqueia aí o acesso, né, pessoal? Então, no firewall existem aí regras.
todas as regras são configuradas nesse sistema de firewall, né, para bloquear aí o tráfego de dados ou liberação de acesso, como a questão diz, tráfego de liberação de entrada e de saída, né? Ele é o porteiro ali do seu prédio, é o porteiro que vai permitir a entrada ou a saída daquela pessoa ou não. No caso, a gente está trabalhando com computador, com rede, então vai permitir a entrada de dados ou não. É isso que o firewall faz, tá? E tudo isso de acordo com regras específicas, pessoal. Então, o firewall ele pode ser aí implementado tanto em hardware como em software, ou nos dois, tá, pessoal? O firewall ele é indispensável, ele é indispensável para o dispositivo, tá? Tanto para sua empresa quanto para você que trabalha com uma rede doméstica, né, com equipamentos domésticos, ele é muito indispensável aí, tanto é que na maioria dos sistemas operacionais, né, maioria dos sistemas operacionais já vem aí com o firewall instalado, pessoal, já vem aí com o firewall instalado. Então é isso, pessoal, que eu tinha que falar de firewall. Vou escrever aqui para você ter como recordação aí, né, pessoal? Então, firewall é um sistema aí, tá? É um sistema que o objetivo dele é evitar o acesso. Evitar o acesso. Evitar o acesso de dados, vou pôr assim, de dados não autorizados. Não autorizados. Tá, pessoal? Então, pessoal, ele vem aí, a informação, né, que vem através da internet, para sua. Então, sempre assim, internet, tá? Internet, tá? Tem aqui o firewall, tá? Então, ele tenta entrar os dados aqui para sua rede privada, né, pessoal? Rede privada. Então, aqui no firewall tem o que? Regras. Regras de acesso, pessoal. Então, tanto da rede privada para a internet, quanto da internet para a rede privada. Funcionários que estão aqui na empresa, né, pessoal? Eles possuem regras para acessar determinados sites, determinados e-mails, e isso faz com que haja mais segurança aí na rede, né, pessoal? Evita muitos vírus, evita muitos malwares aí, né? Porque muitas coisas que atacam a sua rede é por negligência, porque a pessoa foi lá e clicou em coisas que não deveriam, acessou coisas que não deveriam. Então o firewall, ele realmente vem aí para fazer esse combate aí, essa proteção, pessoal. Beleza? E isso funciona tanto em software quanto em hardware, né? A gente pode encontrar também provas como parede, né? Parede de fogo, né? Parede de fogo. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso que eu tinha que trazer para vocês. Vou colocar aqui também que ele bloqueia ou libera, né? Bloqueia ou libera o tráfego de dados. Tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Acho que com toda essa explicação, pessoal, já dá para a gente responder lá a nossa questão, pessoal. Vamos lá. Então aqui tá dizendo, né, pessoal?
Dentre tais soluções de segurança, há uma que monitora o tráfego de entrada e saída, como a gente falou em firewall. Firewall, ele vai lá e bloquear a entrada de dados, liberar a entrada de dados, a saída de dados também. Então, ele vai filtrar aí pacotes que vêm da internet aí, né, pessoal? Permitindo ou não a sua liberação a partir de regras específicas. Exatamente o firewall, como nós falamos aí na explicação, beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta aula. Muito obrigada, pessoal, pela sua participação. Muito obrigada aí pelos comentários, pessoal, pelas mensagens que vocês me enviam, pelas mensagens que eu recebo no Instagram, que eu recebo aí comentários aí no YouTube, comentários para que a gente melhore nossas aulas, para que a gente melhore o nosso jeito de dar aula, os nossos assuntos, mas lembrando que nós temos um método conta-gotas, é um método que a gente passa toda a informação, todo o conhecimento para que o aluno consiga se virar, para que o aluno consiga ir bem em várias questões e não somente as que caem, porque nada adianta eu dar a resposta, nada adianta eu explicar somente a resposta correta, né? Porque muita gente fala, mas por que você passa por todas as respostas? Demora muito, é muito lento. Mas isso é importante porque nessa questão caiu sobre firewall. Mas pode ser que uma questão venha aí com anti-malware, com antivírus, com SQL injection, phishing, e você já sabe o conceito e você consegue responder outras questões mesmo não caindo aí na Sysgram Hill, mesmo que a Sysgram Hill nunca tenha caído uma resposta dessa, mas você assistindo a aula, você entendendo o conceito, você vai conseguir responder de boa essas questões. Entenda isso, tá? Pessoas têm dificuldade enorme de ter paciência. A gente vive num mundo totalmente doido, totalmente maluco. Pessoas querem tudo para ontem. E saiba que concurso público é um processo. Quem não passa pelo processo, quem não passa pelo passo a passo, quem não sobe degrau por degrau, não consegue passar em concurso público. Não consegue. Não existe passe de mágica, não existe algo para ontem, não existe. Então, tem que ter paciência, Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Muito obrigada, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E amanhã a gente volta aí com mais questão de informática para concurso público. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.